como faz para não ter medo da morte? Não, é uma coisa muito simples. Experiência de vida, algumas coisas vão ajudar a construir, né? Que foi o meu caso. Mas assim, todo mundo tem medo, tá? Não se exima disso. Mas o que eu digo quando eu não tenho medo é que eu sou capaz de enfrentar o meu medo da morte. E aí eu vou conversar algumas coisas aqui para ajudar você a construir esse tipo de raciocínio. O que eu faço, se vocês repararem, eu não acho nada mágico, tá? A ajuda que eu dou para você, que a gente se faz aqui, mas eu crio repertórios para que vocês tenham ferramentas. Então assim, eu vou tentar criar esse repertório para vocês aplicarem na vida de vocês. E cara, não adianta ficar vendo meus vídeos e ficar só no campo da teoria. O cara ensinou que é só ter 10 segundos de coragem. Aí tu tem um problema, tem a oportunidade de ter 10 segundos de coragem. Não, mas eu não vou... Porra, então tu não tá aplicando a porra do que eu tô ensinando. Assim, é legal você tá aqui me dando views, mas pô, irmão, se tu quer ter realmente um significado, uma mudança de vida, você tem que praticar. Mas qual livro que eu vou aprender mentalidade? Vivendo, camarada. Vivendo. Eu não aprendi nenhuma mentalidade com livro. Mas você cita livro. Eu tive experiência de vida, eu vivi, e aí eu vou lá, consulto um livro para entender se a minha experiência é obtusa ou ela é plural. E aí eu divido com vocês. É assim que funciona. Então tem que praticar. E esse aqui é mais um ensinamento que tem que praticar, filho. Se não praticar, ele não tem fundamento. Mas vamos lá. O medo da morte se fragmenta por vários outros medos, que é o medo de doença, o medo da solidão, o medo de violência, o medo de risco, né? O medo de ficar pobre, o medo de passar fome, o medo de crítica. E aí todos esses medos são oriundos do medo da morte. E aí esses medos se ramificam entre outros medos, né? Que a gente vai alimentando. Mas é interessante a gente saber que uma criança, quando nasce, o cérebro dela como que eu vou dizer? Ele é quase uma página em branco. Ele não é uma página em branco, ele tem muita informação ali. Mas ele ainda não sabe conectar o que é essa informação com o que é verdade. O que eu quero dizer? A gente tem algumas coisas já previstas. A gente já tem no nosso cérebro que o medo é segurança, que satisfação dá prazer, que raiva dá força. Só que a gente não sabe o que dá raiva, a gente não sabe o que... Então não está codificado. As experiências que essa criança vai tendo com os seus tutores, por isso a influência de pai e mãe é tão significante, vai fazendo ela preencher como interpretar cada situação. Mas a criança basicamente nasce com 2 medos base, que é medo de cair e medo de barulho, que são problemas primitivos, né? Primitivos que neutralizavam a vida. Então um barulho às vezes era uma agressão, então se afasta, ou um romper de alguma coisa, ou uma pedra que cai, um trovão. E cair, né, era aquela autolesão que sempre se promovia, tu tropeçava, não sei o que. Então a criança ela vai aprendendo pelo medo de cair a tentar se estabilizar e sempre se afastar do que causa barulho. Então pode ver que quando alguém rompe em agressividade, tende a aumentar o tom de voz, tende e você se agir por ato reflexo, você tende a se encolher, se você também não tiver em embate, né? Se você não tiver já na disposição para o ritual da briga. Então a gente nasce com basicamente 2 medos. Os outros a gente vai preenchendo por experiências. E aí por isso que eu falo para vocês, muitos problemas que a gente não enfrenta na infância vão levar a vida inteira de desgaste. Então assim, eu digo que eu não sou contra o bullying. O bullying é importante. Caraca, cara, como assim? Cara, não é o bullying que faz ninguém ser mal, não é o bullying que faz ter ataque na escola, é a falta de estrutura familiar, ponto. Isso um dia depois a gente conversa. Mas o bullying é importante porque ele é um ensaio em uma fase da vida que não tá valendo muita coisa. É como se assim, a gente treinasse, sei lá, jogar poker com 5 centavos, 1 centavo. Perdeu, pô, foda, 1 centavo. Quando você tem 20 anos, o jogo já tá valendo 1.000 milhões. Tu perdeu, já perdeu o emprego, tua família vai passar necessidade. Então resolver o seu problema com o cara que causa bullying vai te ensinar a resolver diversos problemas ao longo da sua vida. Então, a coragem, que é um ato racional, que eu já expliquei aqui para vocês, RC200,
ela é necessária para você aprender a enfrentar os riscos. Que, cara, hoje parece ser só um idiota fazendo bullying com você. Mas lá na frente você abre mão do emprego porque você não sabe lidar com as piadinhas. Se você aprendesse a lidar com aquilo dali na escola, e aí eu não tô dizendo que você tem que bater, mas você aprende a fazer piada junto, você aprende a diminuir o cara, você aprende a recorrer a instrumentos como... tá achando engraçado? Vamos ver se tu acha engraçado quando eu falar com o diretor. Você aprende a se posicionar diante do problema. E isso vai trazer caminhos de progressão na sua vida. E pro bulinador, que é o cara idiota, que aprende a crescer na tabela de hierarquia RC 50 e 51, através de opressão, quando ele toma uma porrada, ele começa a entender que esse não é o melhor caminho sempre. Então, pros dois faz bem. Pro oprimido, que aprende a se posicionar, e pro bullying, que aprende a ser menos idiota. Então, né, tem uma funcionalidade esses problemas que a gente tem na fase escolar. Né, parecem sufocantes nessa época, mas a gente, depois que passa, percebe que aquilo era uma idiotice. Mas quando a gente não aprende a superá-los, a gente travou a roda da vida e vai levar esse problema pro resto da vida. Então, quando Napoleão Hill diz o diabo está nos medos, ele não está errado. Ele está te dando um caminho de alma pequena. O medo vai te levar para o caminho da alma pequena. O caminho da escravidão. O caminho que não te dá liberdade. Porque se você... eu quero ir para lá. Mas eu não sei lidar com o opressor. Eu não sei lidar com piada. Eu não sei lidar com críticas. É um medo, né? Se você põe o diabo como metáfora ou uma alegoria. O medo é ele. É uma planta dele. Ele tá te amarrando. Se eu não posso ir para um lugar porque eu tenho medo, e aí, entendo. Existe medo e existe estupidez. Porra, ali tem 30 caras armados. Eu vou ali. Não, isso é estupidez. Medo, né? Enfrentar o medo é aquilo que eu já falei. Mediana de Aristóteles. É você racionalizar e assumir o risco. Não. Eu tenho uma coisa que me vale a pena enfrentar o medo. Eu vou arriscar tanto dinheiro. Se eu ganhar, eu ganho tanto. Se eu perder, eu perco tanto. Dá pra eu jogar. Apostar que eu tenho dinheiro não é casinha de aposta, tá, filho? Eu tô dizendo investimento. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha reservado e botei em construção. Eu apostei nisso. Mas antes eu estudei isso. Eu vi resultados. Eu vi os riscos. Eu calculei aquilo. Falei, dá pra encarar. E fui. Teve problema. Uma porrada. Ainda mais que era marinheiro de primeira viagem. Mas eu enfrentei um medo. Pô, tu acha que pegar um cara que não tem retaguarda, eu sou o último da fila, eu peguei todo o dinheiro que eu juntei minha vida toda e botei no projeto. Pô, tu acha que é fácil? Eu demorei 5 anos pra ter coragem. Diversas, né? Não foi, eu não tava decidido. Mas toda vez que eu pensava, eu falava, mas eu ficava assim, deve ter um recurso que eu invisto, eu não preciso gastar meu dinheiro todo, que eu vou ficar sem reserva. Eu sou um cara que veio de uma infância de escassez. Então eu tenho muito medo de ficar sem reserva. Eu fico muito preocupado com isso. Uma coisa que me aflige. Porque eu já vi como era não ter nada e ter que pedir pra comer. Porra, isso é uma merda. Então isso me aterroriza. Meu passageiro da agonia joga isso na minha cara. Então eu hesitava e tal. Até que eu realmente decidi eu botar a mão pra estudar. Porque eu ficava tentando perguntar aos outros, sabe? E, cara, perguntar aos outros pra se aconselhar é até um certo limite. A tua confiança vai vir quando você começar a assumir. Tu pega o conselho do outro, estuda, busca informação, monta uma linha de raciocínio e monta um plano. E aí aquilo, homem decide. Tu decidiu e tu também decide, e também tu assume as consequências. E era tudo comigo. Quando a obra quase não ficou pronta e eu já tava sem dinheiro, me deu maior tristeza, cara. Foi uma das fases piores ali, mas aquela porra, tá no inferno, continua caminhando. Peguei empréstimo, estourei o limite do meu cartão de crédito. Botei tudo que eu tinha pra rolo, filho. Deu certo, tá dando certo, as coisas caminharam. Nunca é simples, tá? Não é porque tu tem coragem que agora vai ser fácil. Você é uma construção e desafio, né? Fazer o que gosta, não precisa, como é que é? Quem faz o que gosta não trabalha. Não, cara, trabalha pra caramba, mas trabalha com aquilo que gosta, né? Eu tô 5 horas da manhã batendo bola, né? Batendo na porra da bola. Por quê? Porque eu gosto. Então fica menos dolorido quando tu faz por diversão, quando tu entende o jogo, mas tem que entender que vai ter problema no caminho.